Pai do Senhor Jesus, boa noite a todos. Que Deus possa estar abençoando cada um de vós, que hoje nós estamos aqui juntos mais uma vez, em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que Deus possa te abençoar, seu corpo, sua alma, seu espírito, tocando lá nas profundezas do seu coração e fazendo uma grande obra. Uma obra de paz, uma obra de vida, uma obra de fé. Amém? Nós estamos muito alegres porque estamos tendo mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? Trazendo uma palavra para os irmãos, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então, vamos iniciar essa live orando ao Senhor, colocando tudo nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer a Deus por esta oportunidade. Estar aqui, Senhor, e fazer a tua boa e maravilhosa obra. Que tu possa nos usar, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que a tua palavra, Senhor, possa ser lançada, semeada, plantada no coração dos teus filhos, ó Deus, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Ó Senhor, que o teu Espírito possa fazer uma grande obra de cura, de libertação, de salvação, de vida, de transformação na vida dos teus filhos nesta noite. Pois é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ouvir um pouquinho de um hino muito bonito, né? Que fala sobre a nossa mensagem de hoje, tá bom? Você pode cantar aí, onde você estiver. Aproveite e cante. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Então-me sente, anjos cantando, luz dos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém? Graças a Deus, né? Então, depois, se você puder fazer com que esse vídeo, né, chegue a mais pessoas, possam passar a seguir, né? A Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio, né? Está lá IBNFC, tá bem? Para que a gente possa continuar, né? Tendo essa oportunidade, esse canal aberto. E também lá no YouTube, né, Igreja Batista Nova Filadélfia de Colégio, também você pode se inscrever, né? E dar o seu like, naquela mãozinha, né, e tal. Tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém?
Deus tocou no nosso coração, nós vamos trazer uma palavra e até a gente comentou que não é uma palavra muito fácil, é uma palavra difícil, mas eu queria que os irmãos pudessem acompanhar para que possa haver um entendimento melhor sobre o assunto que nós vamos tratar. O assunto que nós vamos tratar hoje é a respeito de: o crente é salvo? Salvo para sempre? Sim ou não? O crente perde a salvação? Sim ou não? Ou seja, a salvação é eterna ou ela não é eterna? Amém? Então nós vamos fazer alguns comentários, então depois nós vamos chegar, se Deus quiser, a uma conclusão. Amém? Então eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 6. Livro de Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina, quer dizer, os ensinos mais fáceis, né? Mais comuns, de Cristo, prossigamos para a perfeição. Então, quer dizer, nós temos que ir avançando. Nós temos que ir crescendo, solidificando e aprendendo coisas mais profundas. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino sobre batismos, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Ou seja, estas coisas já deveriam estar totalmente dominadas. Ou seja, já deveriam ser do nosso domínio, do nosso pleno entendimento, né? As coisas elementares. Então, a gente entrou no Reino de Deus, a gente aceitou a Jesus, a gente sabe o que tem que fazer, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Essas coisas não deveriam mais fazer parte, né? Vamos dizer assim, do nosso ensinamento como se não soubéssemos. Pode fazer parte do nosso ensinamento para sedimentar, né? Para aprofundar, para solidificar. Mas nós não podemos, depois de algum tempo, né, continuar ainda com dúvidas em relação àquilo que é elementar, né? Aquilo que é básico, no reino de Deus. Então é isso que o escritor aos Hebreus está falando. E ele diz, aí ele falou, é isso que faremos se Deus assim o permitir. Então, no versículo 4 diz, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Então, olha que coisa interessante, o capítulo 4, é impossível que uma pessoa que uma vez, olha quantas coisas acontecem na vida dessa pessoa, dessa nova criatura, olha. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes de Cristo, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 5 coisas que acontecem na vida daquele que entrega a sua vida ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. 5. Então,
É impossível que essa pessoa que foi participou dessas 5 coisas, né? E de alguma forma caiu, né? Veio a cair por algum motivo, seja outra vez renovado para arrependimento. Ou seja, perder a salvação, e aí tem que começar tudo de novo. Se arrepender, entregar a sua vida a Jesus, e aí nós estaríamos crucificando a Cristo novamente. Entendeu? E aí quantas vezes uma pessoa cai, né? E perde a salvação, depois se arrepende, aceita Jesus de novo, ganha a salvação. Daqui a pouco cai de novo, perde a salvação, se arrepende. Então, Jesus Cristo estaria sendo crucificado por esta pessoa várias vezes. Então, nós precisamos entender, né, um pouco a respeito dessa palavra. Né? Ou seja, uma das primeiras coisas que nós precisamos saber é que a Bíblia diz lá em João capítulo 3, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Então, quando Deus fala em mundo, Deus amou a todos. Não teve nenhuma preferência. Não teve nenhuma preferência. Entende? Ou seja, foi aberto para todos. Calvino, né, um dos grandes teólogos, né, que tem uma série de igrejas que seguem o seu doutrinamento, diz que o ser humano é completamente passivo e não participa em nada da salvação. Tudo é Deus que faz. Né? Mas não é bem assim. Então, a salvação é para todos. Porque está escrito, Deus amou o mundo. A Bíblia diz, Jesus falando, quando eu for levantado entre os céus e a terra, entre o céu e a terra é o quê? É a cruz. A cruz, a cabeça dele não está no céu e o pé dele não está mais na terra. Então ele está na cruz. A todos atrairei para mim. A todos. Não falou alguns, a todos. Então todos podem ir a Jesus para serem salvos. Então aqui eu quero trazer não é uma ideia nova, né? Apenas um olhar um pouco diferente a respeito daquilo que a gente fala muito. Né? Então, a gente diz assim, se você aceitar Jesus, você é salvo. Né? Aquele que aceita Jesus é salvo. Então, eu queria questionar um pouco isso. Ou seja, uma coisa é você aceitar a Jesus. Outra coisa é você viver. Né? O resultado dessa aceitação. Ou seja, viver como ele gostaria que eu e você vivêssemos. Então, da mesma forma que você viu aqui, 5 coisas que acontecem na vida de uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus. Seria impossível ele se arrepender para ser salvo novamente. Porque neste caso aqui, uma pessoa pode ser salva e salva para sempre. Ora, a nossa pregação, ela não teria a força que tem se nós fôssemos pregar o Evangelho e já desde antemão
a gente soubesse que a gente estava pregando alguma coisa que a pessoa depois pudesse perder. Então, a salvação não é eterna? Ah, olha, entrega a sua vida a Jesus que você vai ser salvo e você vai viver a vida eterna, vai viver para sempre. Esse é o nosso discurso, essa é a nossa mensagem que recebemos de Jesus pela palavra. Mas aí nós estamos pregando uma mensagem que a pessoa aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, recebe a salvação e depois perde a salvação? Então que mensagem é essa? Não. A mensagem está correta. Agora, nós precisamos perceber que a salvação não é algo tão simples como nós achamos que é. Nós achamos que é. Né? Então, quando começou a mensagem do Evangelho, ela começou como? Como é que Deus usou? Hein? Falando o quê? Antes de aceitar Jesus, você tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me arrepender. Então a Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então tem que ter arrependimento. Por isso que aqui Hebreus está falando que é impossível que uma pessoa que já se arrependeu, por ter aproveitado essas 5 coisas maravilhosas que estão aqui no versículo 4, é impossível. Né? Então, vamos ver aqui umas coisas aqui, por exemplo, a respeito de você aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus. Né? Então, alguém prega o Evangelho, você recebe a palavra do Evangelho, você está na igreja, você é convidado, né? Aí alguém chega e pergunta: você quer aceitar Jesus? A pessoa diz: eu quero. E ela vai lá na frente, né? Ou então na casa de alguém, no metrô, no ônibus, conversando e tal. Você quer? Quero entregar. Aceitar Jesus é isso? É. Mas não é só isso. Não é só isso. Olha o que torna uma pessoa impossível de ter que se arrepender outra vez. Olha o que é impossível. Está aqui, ó. Iluminado, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 5 coisas que demonstram, né, que demonstram a salvação, que demonstram que uma pessoa verdadeiramente é salva. Então veja, primeiro, para uma pessoa ser salva, ela precisa ser levada por Deus até Jesus. Está lá em João. Está lá em João, capítulo 6. 6 de João. Está lá no capítulo 6 de João. Uma pessoa só vai a Jesus se por Deus for levada. Então, é Deus que leva a pessoa. Se uma pessoa quiser, por ela mesma, querer se salvar, ela não consegue. É uma obra da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus leva, o Espírito Santo convence e ele entrega a sua vida a Jesus. Então, Deus leva uma pessoa. Segundo, essa pessoa só pode aceitar Jesus se ela tiver consciência plena de pecado. Pecado. Saber o que é pecado.
Pecado é a transgressão de um mandamento, a transgressão de um ordenamento. Pecado é você desobedecer uma ordem de Deus. Consciência do pecado. Ou seja, você foi alertado, né? Você passou a ter a consciência de que aquilo que você está fazendo, de aquilo que você é, aquilo ali contraria a lei de Deus. Então você foi levado por Deus até Jesus, a consciência do pecado aflorou, né? Você teve consciência, entendeu? Consciência do pecado, e aí você então se arrependeu. Sem arrependimento não há salvação, mas sem consciência não há arrependimento, porque o arrependimento é o resultado da consciência. Por isso que a Bíblia diz que Deus não vai levar em conta aquelas pessoas que ignoram, que estão na ignorância. Ou seja, elas podem estar fazendo uma barbaridade. O julgamento delas será menor. Agora, quando alguém apresenta a lei maior, quando alguém apresenta Deus, né, e os seus mandamentos, a sua palavra, então, aquela ignorância acaba. Né? E aí, então, né, há a possibilidade da consciência do pecado. Foi isso que Jesus instruiu aquela mulher adúltera. Quando tentaram matá-la, né, apedrejando, que era segundo a lei, pegava a mulher, pega no adultério, né, levava para o lado de fora da cidade e tacava pedra nela até morrer. E Jesus, então, falou aquela célebre frase, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos saíram. Entende? E Jesus diz para ela, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Não vou te condenar agora. Não vou te condenar agora. Vai e o quê? E não peques mais. Vai e não peques mais. Entende? E parece então que ela, né, ela aceitou essa palavra e teve consciência do pecado e se arrependeu, porque mais na frente nós vamos vê-la seguindo a Jesus. Né? Então, nós temos o arrependimento. Então, Deus leva até Jesus, só Deus é que pode levar, Deus toca no coração da pessoa para que ela vá até Cristo, a pessoa tem a consciência do pecado, a pessoa se arrepende de tudo que fez, que contraria a lei do Senhor, né? Ela crê em Jesus como Filho de Deus, ela crê em Jesus como Filho de Deus, primeiramente, depois ela crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que ela crê em Jesus como Filho de Deus? Porque ela precisa compreender o plano da salvação. O plano da salvação. Né? Muitas das vezes a gente prega o Evangelho, fala disso, mas nós precisamos ensinar o plano da salvação. Entende? Desde o começo até chegar a Cristo. Mostrar quem Jesus é. Antes de Jesus ser o Salvador, ele é o Filho de Deus. Nós temos que crer nele como sendo o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Então, primeiro você crê em Jesus como sendo Filho de Deus. Depois, caso você tenha consciência de pecado, você se arrependeu, você creu em Jesus Cristo como
o Filho de Deus, você então o aceita como seu único e suficiente Salvador. E aí você então o quê? Aí você então, você entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida. O que é entregar a vida a Jesus? Hein? O que é entregar? Entregar a vida a Jesus é entregar o seu corpo, é entregar a sua alma e é entregar o seu espírito. É entregar tudo. Tudo deve ser entregue a Jesus, para que haja a salvação completa. E não meia salvação. E não salvação parecida. Salvação completa. A Bíblia diz que se nós morrermos com Ele viveremos. A Bíblia diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. O que é ganhar a vida? Hein? É trazer o quê? Trazer a sua vida de volta. Só tem entregue uma parte. Uma parte. Quando eu e você entregamos corpo, alma e espírito para Deus, então na alma está o quê? Na alma estão todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todo o poder da vontade. A carne não se arrepende, não. Entende? Quem se arrepende é a alma. A carne não tem consciência de pecado, não. Entendeu? Quem tem consciência do pecado é o quê? É a alma. Então, é a alma que se converte. A carne para nada aproveita. É a alma. Então, a alma, ela tem que passar, no mínimo, por esses 6 estágios. Deus levar até Cristo. Quando você chegar diante de Cristo, você ter a consciência do pecado, você se arrepender do pecado que você passou a ter consciência, entendeu? Consciência. Você crê em Jesus como Filho de Deus. Você crê que o Filho de Deus, Jesus Cristo, agora é o teu Salvador, único e suficiente, e você então, de livre, espontânea vontade, entrega o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Isso é que é entregar a vida a Jesus. Corpo, alma e espírito. Então, partindo dessa premissa, uma coisa é você aceitar Jesus. Outra coisa é você entregar a sua vida a Ele. Uma coisa é você entregar a sua vida a Ele. Outra coisa é você aceitá-lo. Você pode aceitar muita coisa de Jesus. Você pode aceitar muita coisa que a igreja fala. Você pode aceitar. Mas uma coisa é você aceitar. Aqui. Outra coisa é você pegar e entregar a sua vida ao Senhor. E aí então, partindo desse ponto, aí nós podemos ver que uma pessoa, por exemplo, tem uma outra linha teológica famosa que fala sobre os arminianos, eles falam que a salvação não se perde, que a salvação é eterna. E é verdade, a salvação é eterna. Uma pessoa que é salva, se ela teve consciência do pecado, se arrependeu, e ela creu em Jesus como Filho de Deus, entregou a sua vida a Jesus crendo que Ele assumiu
o nosso lugar, né, como Salvador, aí então essa pessoa é salva e será salva para sempre. Por quê? Porque para arrependimento da salvação é um só. Agora, arrependimento que eu fui ali, pequei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, vou me arrepender e tal, né? Tudo bem. Agora, a primeira consciência de pecado é para a salvação. Entendeu? O início da consciência do pecado é para a salvação. Depois a gente, ao assumir essa consciência de pecado, essa consciência vai nos perseguindo, vai participando da nossa vida. Então, a consciência do pecado, ela se inicia na salvação. Ali, eu preciso ter essa consciência para ser salvo. E aí essa salvação vai me acompanhar, né? Então, a salvação de Cristo é eterna. A salvação de Cristo é para ser perdida? Não. Mas é possível perder? Sim, é possível perder. Os próprios teólogos, né, arminianos, eles dizem que é possível perder por conta da apostasia. O que é apostasia? Hein? O que é apostatar? Apostasia é aquele momento de deixar a fé, largar a fé, negar a fé, declinar da fé. É apostasia. É uma pessoa que não quer mais saber de Jesus. Não? E aí ela se desvia. Ela se desvia da presença. Se desvia da presença de Deus. E o desviado, ele tem duas classes. Ele tem o desviado não salvo, que é a grande maioria, o desviado não salvo, e tem o desviado salvo. O desviado não salvo é aquele que não passou por essas etapas, que é a grande maioria daqueles que entram no Evangelho, daqueles que aceitam Jesus, mas nunca entregaram suas vidas realmente. Entende? O próprio profeta lá no Antigo Testamento falou: esse povo me ama com seus lábios, mas o seu coração está longe. Entende? Há muita vamos dizer assim, no Evangelho, né, muitas pessoas que vão por vários interesses, por várias coisas. Tem até, por exemplo, às vezes em alguns lugares, né, não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Mas você vai em alguns consultórios e eles, lá os especialistas, sabe o que eles dizem? Você tem uma religião? Não tem. Ah, olha, é muito bom, tá? É muito bom você ter uma religião. Faz muito bem, tá bom? Procura uma para você. Eles aconselham. Entendeu? Você tem alguma religião, você não sei o quê, tá? Não. Então procura, viu? Procura uma religião, porque é muito bom. E aí, então, né, muitas pessoas aceitam a Jesus, mas não passam por esse processo. Né? Não passam por esse processo. Não foram levados por Deus, não têm consciência do pecado, não se arrependeram, não creram em Jesus como sendo o Filho de Deus, não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e depois não entregaram toda a sua vida a Deus. Né? E aí então fica nessa classe dos desviados. Então nós temos um número enorme de pessoas que já passaram pela igreja e hoje estão fora da igreja. Fora da igreja. E a pessoa fala, o fulano, o irmão, não sei o quê, tal, porque era assim, que era assim. Nunca foram. Eu tenho que prestar atenção e você também. A gente não perde aquilo que nunca teve. Parece que a gente perde.
Mas você não pode perder aquilo que nunca foi seu. Você não pode perder aquilo que você nunca teve. Então, há uma grande maioria, né? Grande maioria, é uma pena. Falamos isso com pesar, com sentimento de profunda tristeza no nosso coração. Mas é uma realidade. Agora, existe também o desviado salvo. O desviado salvo. Está lá na parábola do filho pródigo. O filho pródigo era um servo de Deus. O filho pródigo era salvo. E ele, né, fez lá poucas e boas e tal, né, quis viver a vida de forma resoluta, mas o quê? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? E ele o quê? Caiu em si. Olha, só pode cair em si quem é salvo. Entendeu? Quem experimentou. Está aqui, ó. Quem experimentou. Só pode cair em si e pensar em todas as coisas maravilhosas, aqueles, ó, iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Só esses. Então, esses são uma minoria, né, que realmente são salvos e que se afastaram da presença, caíram, né, mas eles com certeza eles vão voltar. Com certeza. Eles vão voltar. Porque eles têm a salvação. Eles passaram por esse processo aqui. Passaram por esse processo. Agora, eles podem perder a salvação? Esses desviados que são salvos, eles podem perder? Podem. Infelizmente pode. Infelizmente pode. São poucos os desviados salvos, mas eles também podem perder a salvação. Por quê? Porque eles estão fora da presença. Estão fora da presença. E fora da presença, eles estão o quê? Eles estão entrando na apostasia. E aí, se acontece alguma coisa, né, com eles, nesse período em que eles estão, a coisa vai complicar muito para eles. Muito para eles. Veja o que está aqui no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Doze. Lucas 12, capítulo 43, versículo 43. Bem-aventurado aquele servo, aquela serva, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Está aqui nos versículos de cima. Servindo, sendo prudente, vigiando, buscando a Deus. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens, os bens dele, do Senhor, ele o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber, se embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, no dia em que não o espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. A parte dos infiéis, nós todos sabemos qual é, né? Entende? Ele é um servo. Ele é um servo. Só que está vivendo fora da palavra. Então, se o Senhor Jesus voltar,
se acontecer alguma coisa com a sua vida, né? E ele estiver fora da presença, estiver fora da comunhão, infelizmente, né? Ele é salvo, mas ele vai perder a salvação, né? Por quê? Porque a salvação ela é única. Uma pessoa não é salva, perde a salvação, depois ganha de novo, depois perde, depois ganha. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele só pode ser salvo uma vez. Uma vez só ele vai ser salvo. Entendeu? Uma vez só. Então, quando ele passa por todo aquele processo, no final entrega a sua vida ao Senhor, ele recebe a salvação. E aquela salvação vai acompanhá-lo por todos os dias da sua vida. Agora, aquela salvação é para quê? Para bênção. É para ganho. É para vitória. É para vida. Aquela salvação nunca será para a morte. Entendeu? Nunca será para a morte, né? Todos nós teremos a mesma oportunidade. Por exemplo, Judas Iscariote estava lá, junto com Jesus. 3 anos. Entendeu? 3 anos. Ele aceitou a Jesus? Claro que ele aceitou a Jesus. Se ele não tivesse aceitado a Jesus, ele não estava no grupo. Quase 3 anos e meio, ele aceitou a Jesus. Quem estava do lado dele? Hein? Pedro. Pedro aceitou a Jesus? Claro que aceitou a Jesus. Estava lá do lado com ele. Tomé estava do lado também. Então, Tomé aceitou a Jesus? Claro que Tomé aceitou a Jesus. Mas olha, Tomé era incrédulo. Não tinha entregue ainda a vida dele a Jesus. Pedro aceitou a Jesus, mas também não tinha entregue a vida a Jesus. Negou a Jesus. Entende? Judas Iscariote entregou a vida a Jesus? Entregou. Mas a vida, ele aceitou, desculpe, ele aceitou a Jesus? Ele aceitou. Mas ele entregou a vida a Jesus? Não entregou. O traiu. Entende? Pedro negou a Jesus. E tinha aceitado a Jesus. Mas Pedro se arrependeu. Pedro teve a consciência do pecado. Entregou a sua vida a Jesus? Depois entregou completamente. Entende? Falam tanto de Tomé, né? E Tomé era incrédulo, né? Jesus disse, não seja incrédulo, seja crente. Mas todos se esquecem que um dia Tomé se levantou junto com os apóstolos e ele foi o cabeça para dizer, vamos com ele agora e vamos morrer com ele. Entende? Então, uma pessoa pode ter um alto e baixo, pode estar muito bem, pode não estar muito bem, entendeu? Isso não significa que a pessoa, uma hora é salva, outra hora perde a salvação. Não. A salvação é para sempre. A salvação é eterna. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus dá, não tira. Agora, a salvação, ela tem mais de um componente. Deus, o Espírito Santo, Jesus e eu. São 4. Entende? São 4. A salvação não é só 3, não. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e sou eu. E é você. Desses 3 aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, não temos nenhum problema. Entendeu? O que ele falou, ele garante. Deus é fiel. Não muda nada. Agora, o problema é esse quarto aqui, ó, que sou eu. Entendeu? Então, tudo que Deus faz é perfeito. Então, se alguém perguntar, alguém pode perder a salvação? Pela parte de Deus? Não. Pela minha parte, sim. Infelizmente.
Ah, mas perde a salvação. Pela parte de Deus, nunca. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Nunca. A própria Bíblia disse que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Se ele está dizendo isso, é porque existe a possibilidade. Entendeu? Deus não quer, Deus não tem prazer, né, que nenhum dos seus filhos venha se perder. Mas é possível. Então, eu e você precisamos, né, saber que é um processo, né, maravilhoso na nossa vida. Né? Muitas pessoas às vezes estão na igreja há 1 ano, 2 anos, 20 anos e até mais anos, e você pergunta, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se você morrer aqui agora, você vai direto para o céu? E muitas das vezes a pessoa diz que não tem certeza. E elas não estão mentindo. Entende? E elas não estão falando, elas estão falando certo. Elas não têm. Porque, na verdade, durante toda a sua vida não passaram por esse processo. Entendeu? De serem levados por Deus, né? De ter consciência do pecado, de se arrependerem, de crer em Jesus como Filho de Deus, de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e crer e entregar, então, a sua vida ao Senhor. 6 etapas, pelo menos. Podemos até ter mais. 6 etapas, no mínimo. Para você, então, depois receber o carimbo da salvação. Né? O tema é complexo. Se assim Deus nos permitir, poderemos voltar em outras oportunidades. Mas a ideia que fica é: a salvação se perde, sim ou não? Pela parte de Deus, não. Pela minha parte, é possível. Né? A própria apostasia diz sobre isso, que muitos apostatarão da fé. Quem? Os que são da fé, os que são servos de Deus, os da igreja, os filhos de Deus. Entendeu? Né? E serão contados com aqueles que são infiéis. Então vamos trabalhar pela nossa salvação. Amém? Vamos fazer esse processo acontecer na nossa vida, né? De não só aceitar a Jesus, mas entregar a nossa vida para Ele. Se for o caso, vamos novamente lá na cruz do Calvário, entendeu? Vamos tirar toda a incerteza. Tem um corinho, né, que a gente canta desde muitos anos, né? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Entendeu? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Né? Então, a salvação mexe com o corpo, mexe com a alma, mexe com o espírito, mexe com tudo. Tudo fica subordinado à vontade de Deus. Entende isso? Então, é algo que a gente tem que experimentar. Não tem nada, isso não tem nada a ver com emoção, entendeu? Isso não tem nada a ver com alegria, não tem nada a ver com essas coisas. Todas essas coisas são resultados, né, da pessoa que é salva, entendeu? Da pessoa que tem Jesus dentro da sua vida, né? Da pessoa que entregou a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, não quero mais cansar os irmãos, até já passamos aqui um pouquinho, né? Vamos voltar depois em outra oportunidade, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, que eu possa entregar cada dia mais a minha vida ao Senhor, né? Continuando tendo essa consciência do pecado, entende? Depois eu vou trazer uma palavra sobre consciência do pecado. O que é o pecado, como ele representa, como ele age e como tem que acontecer na minha e na sua vida. Tá bom? Consciência do pecado. Amém? Então que Deus abençoe poderosamente, que todos nós possamos entregar totalmente a nossa vida ao Senhor,
de forma consciente, plena e de livre e espontânea vontade, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Amém? Então, que o seu nome esteja escrito no livro da igreja, mas também, muito mais importante, é o que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos te agradecer, Senhor, porque a salvação é o que nós temos de mais importante nessa vida. Ó Senhor. E nós, quando te aceitamos, a nossa vida não nos pertence mais. Nós entregamos a nossa vida a ti. Então, o nosso maior prazer está na tua presença. Nosso maior prazer é fazer a tua obra. O nosso maior prazer é estar em comunhão contigo. Esse é o maior prazer. Todos os demais são prazeres menores, que vão alimentar uma parte da nossa vida. Mas a salvação alimenta completamente o nosso corpo, alma e espírito, trazendo harmonia e paz tão importante para o sossego da nossa vida. Abençoa os teus filhos, Senhor, manifestando o teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ó, aqui está o nosso olhinho, né? Tá bom? Então temos mais um minutinho aqui, tá certo? Você pega o óleo agora, ó, tá bom? Se você não tiver agora, depois você pode pegar lá na sua cozinha, separar um pouquinho, tá bom? Você coloca assim sobre a sua testa, unge, tá bom? Aleluia. Então nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, com essa unção com óleo, ó Deus, na vida dos teus filhos, que o teu nome agora seja glorificado e tu possa entrar com a tua providência para salvar, curar e libertar e abençoar o teu povo. Abre as portas das oportunidades. Ó Deus, revela-te, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, para que eles vejam a tua glória, para que eles vejam o teu poder, para que eles vejam, Senhor, que só tu és Deus. Ó Senhor, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Vai curando, vai libertando, vai abençoando, Senhor. Ó Deus, pois é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós vamos estar na igreja a partir de 19h para o culto de cura divina, libertação, salvação, unção com óleo. Amém? A partir das 19h, na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Rocha Miranda, e na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio. Não fique em casa, vai para a igreja. Coloque lá a sua máscara, lave a sua mão, amém? Mas vá para a igreja, porque é na igreja que você tem a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Domingo, 9h da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Aleluia! Para que nós possamos aprender mais e mais a servir ao Senhor. Deus abençoe a todos, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. E que essa paz, Senhor, que excede a todo entendimento, possa te acompanhar todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Terça-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, tá bom? Se puder nos ajudar, né? Trazer outras pessoas para seguir no Instagram, amém? Nós possamos manter também o canal no YouTube. Daqui a pouco, se Deus assim nos permitir, esse vídeo vai estar no YouTube, tá bom? Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio. Então, a paz do Senhor e até pela live, né? Até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos.